Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 12, versos 47 e 48, que dizem: Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Bom, queridos, aqui Jesus trata abertamente sobre a questão do último dia, né, do que é chamado de julgamento final. E ele deixa bem claro que aqueles que ouvem todos os princípios e valores, de que forma que seja, e recebe esse ensino e o rejeita, ou seja, a pessoa ouve falar de amor, não quero saber de amor, eu vou viver de forma egoísta. A pessoa ouve falar da paz e a pessoa decide, não, eu sou uma pessoa da guerra, eu sou da confusão, eu sou do enfrentamento, eu vou ser sempre uma pessoa violenta. Ou a pessoa ouve a mensagem do perdão e se recusa a perdoar e é uma pessoa que agride os outros. Enfim, a pessoa que ouve essa mensagem, ela será julgada por essa mensagem, né? A verdade é a grande juíza do universo. É pela verdade que você vai separar aqueles que querem a verdade e aqueles que querem o engano, que querem a mentira, que querem viver um caminho de morte. Então, o que Jesus deixa bem claro aqui é que cada um será julgado segundo a sua própria consciência. Por isso que ele diz, quem ouviu e o tanto que ouviu será cobrado em relação a isso que ele ouviu. Em outra passagem, Jesus diz que quem muito recebeu, muito será cobrado. Então, cada um será cobrado de acordo com aquilo que recebeu. Ele diz, por exemplo, que as cidades pelas quais Jesus passou serão mais cobradas do que, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra não tiveram acesso a uma Bíblia, não tiveram acesso à mensagem de Jesus. Então, serão menos cobradas. Então, que a gente saiba disso, que nós somos cobrados de acordo com aquilo que a gente conhece. De acordo com a nossa consciência, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 2, que ela nos acusa ou nos defende. Então, você está diante de um dilema, diante de uma situação, diante de uma tentação. A sua consciência vai te acusar, a sua consciência vai te apontar um caminho melhor. E se você ou a pessoa decide seguir o caminho do mal, ela está escolhendo a sua destinação, está formando um caráter, está formando um hábito e essas escolhas resultarão na destinação final dela. Em João capítulo 5, Jesus diz, não pense que eu hei de lhes acusar perante o Pai. Não, isso não é o meu papel. Eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui para salvar. E ele continua, há um que vos acusa, as Escrituras, em quem vocês esperam. Pois se crescem nas Escrituras, creriam em mim, porque de mim ela diz. Então, é bem claro, a pessoa recebe as Escrituras, ela tem valores e princípios e não é coerente com isso que ela aprendeu, com isso que muitas vezes ela ensina, ela será cobrada. E tem muitas pessoas que são assim, muitas pessoas que, quando vem alguém fazer um mal, elas condenam, elas apontam o dedo, o que você está fazendo aí está errado, deixa de fazer isso. Mas no dia seguinte, ela mesma está fazendo a mesma coisa. Então você será cobrado pela medida que você julga, você será medido. À medida que você julga, você será julgado. Então, o que Deus cobra de nós, queridos, é sermos sinceros com aquilo que aprendemos. A nós sermos coerentes com aquilo que nós sabemos. Você não vai poder chegar diante de Deus em relação ao que você sabia e dizer para Deus, mas Deus, eu não sabia. E Ele vai dizer, sim, você sabia. E por que não agiu de acordo com o que você sabia? No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus diz, vocês julgam segundo a carne, segundo as aparências. E eu não julgo a ninguém. E mesmo que eu julgue, o meu juízo é segundo a verdade. Segundo a verdade. Porque Ele conhece os segredos dos corações. E Ele vai avaliar o que cada pessoa fez de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu coração. Então, queridos, não é Deus que joga a pessoa no céu ou no inferno. Não, é cada ser humano
que vai, segundo a sua consciência, segundo as suas decisões, escolher a sua destinação eterna. Né? Ele diz aqui, é quem rejeita ou quem aceita. Isso será julgado naquele dia. Um dos textos mais lindos que eu encontro no Evangelho sobre esse juízo final está em Mateus 25, a partir do verso 31, o qual eu leio aqui para nós. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era um estrangeiro e vocês me acolheram. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu adoeci e vocês me visitaram. Eu estava na prisão e vocês foram me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome? Quando te vimos com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e fomos te visitar? E ele vai responder: Em verdade vos digo, sempre que fizeram a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeram. E dirá à esquerda da mesma forma: Vocês me viram nessa situação de necessidade e não me visitaram. E eles vão perguntar: Mas quando é que te vimos assim? E Jesus vai dizer: Quando vocês deixaram de fazer a um destes pequeninos, deixaram de fazer a mim. Então, está aí. A pessoa estava diante de um próximo em necessidade e resolveu praticar e viver em função apenas de si mesmo, deixando todos os valores e princípios que ele mesmo reconhece como bons, porque se estivesse naquela situação de dificuldade, cobraria os outros, desejaria que os outros o ajudassem, o acolhessem. Então Jesus disse: você tem esse pensamento, e todos têm, por que você não praticou para com o próximo? E aqueles que praticaram são ovelhas, têm um coração de ovelhas, um coração enternecido que se compadece. E aqueles que são cabritos, que são violentos, que são agressivos, que não querem saber de ninguém. Então, queridos, que o nosso coração dê valor às palavras do Senhor e que nós sejamos como ovelhas. Pessoas que ajudam ao próximo, que se compadecem com o próximo, para que a diferença do mundo realmente se realize primeiramente em nós. Então vamos acolher a mensagem de Jesus no coração e colocá-la em prática. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.